17 de fevereiro de 2016. Com mudanças na escalação, Palmeiras fica à frente no placar 2 vezes, mas cede empate em estreia na Libertadores. Para o elenco palmeirense, empatar fora de casa na estreia da Copa Libertadores da América acabou sendo um bom resultado. Paton Barra Caleri escala Allan Kardec como titular na estreia do São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Corinthians desafia altitude e deserto na estreia da Libertadores. A altitude é obstáculo também para a dupla Galo e Grêmio, que jogam hoje no Peru e no México. Santos evita falar em revanche para o clássico do final de semana contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. E ainda a Portuguesa vence na estreia de Ricardinho como técnico. Olá, boa noite. O Palmeiras entrou em campo ontem na Copa Libertadores com uma equipe modificada em relação a que vinha atuando no Paulistão. Gabriel Jesus deu lugar a Eric, enquanto Robinho saiu do time titular e deu lugar a Thiago Santos, que formou o trio com Arouca e Jean. As mudanças melhoraram o desempenho do Verdão, que ficou 2 vezes à frente no placar, mas em 2 bobeadas da defesa, viu o time uruguaio conseguir o empate. Tem 2 ângulos, né? Tem 2 formas de a gente ver esse resultado. Um é que é Libertadores e que é difícil, independentemente da tradição dos adversários, vão ser jogos altamente competitivos e difíceis, e que nós não protegemos o resultado, tivemos na frente 2 vezes, e a outra sensação é que poderiam jogar um pouco mais, né, na hora da última jogada ali, de chegar com mais tranquilidade, mas de acordo com as circunstâncias, ficou de bom tamanho o resultado. Libertadores, fora de casa, um empate é sempre um bom resultado, né? É claro que a gente tem que ver se eles vencerem todos os jogos aqui, eu acho que o resultado foi bom. Agora, se eles perderem aqui, o resultado não foi muito legal não, mas a gente sabe que Libertadores a dificuldade é essa, então vamos levantar a cabeça, descansar, e sábado já tem o Santos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ficou a sensação de que o Palmeiras poderia ter feito mais. Primeiro, por estar em vantagem no placar 2 vezes. E nas condições que você deu o empate, né? Uma falha de marcação incrível, o jogador sozinho para cabecear e botar a bola para dentro. Portanto, o Palmeiras poderia ter vencido, criou oportunidades para isso, mas não conseguiu segurar o resultado. Levando em consideração o grau de dificuldade desse grupo, e por ser esse, teoricamente, o adversário mais fraco, o resultado não foi bom para o Palmeiras. Não foi bom porque teve condições de vencer, esteve 2 vezes à frente do placar e não conseguiu. Pênalti, acontece. Tem gente que acha que o Fernando Praz foi precipitado, mas acho que não. O erro mesmo foi na marcação na hora do gol de empate do River Plate. Quer dizer, olha só a liberdade que teve o atleta uruguaio para empatar o jogo. Sinceramente, o Palmeiras ficou devendo, não foi um bom resultado não. Chico, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, Anitta, boa noite a todos vocês. Concordo com você, foi um péssimo resultado, porque o Palmeiras tinha tudo para vencer essa partida. Mas já entrou em campo escalado errado. Não concordo com quem fez essa cabeça de abertura do programa. De modo algum, o Palmeiras deveria não ter tirado o Robinho e colocado qualquer outro jogador. O Robinho hoje é um jogador, é o único que sabe armar jogadas no meio campo. Tanto é verdade que, no meu modo de ver, até escrevi isso na minha coluna, eu tenho dito no Gazeta Esportiva, no gazetesportiva.com, que diz o seguinte, que o Palmeiras começou mal, mas terminou bem. Era para ter vencido essa partida, porque as grandes jogadas aconteceram depois que o Robinho entrou. Essa que é a grande verdade. O Palmeiras tímido no primeiro tempo, sofreu esse gol de empate aí que você viu, batido pelo Michael Santos de uma maneira perfeita, um pênalti que existiu. Aí depois, no meio, no intervalo, o Marcelo Oliveira foi ousado, né? Tirou o Barrios e colocou o Alexandro, tirou o Eric e colocou o Gabriel Jesus, e o gol da virada saiu de uma tabela maravilhosa entre os dois. É aquilo que tinha que ser, o Palmeiras na frente, no ataque, porque o time era bem inferior tecnicamente. Não tinha que correr muito risco,
Então, é verdade que o segundo tempo, os caras... O que os caras fizeram no segundo tempo? Nada. Não deram quase um chute a gol. Por quê? Porque era um time muito inferior ao Palmeiras. Então, o que aconteceu? No meu modo, na minha leitura simples, modesta e objetiva, o Marcelo Oliveira ficou com medo de perder. Então, quem tem medo de perder, empata, não ganha. Tinha que ir para cima do adversário, porque tinha muito mais time, muito mais jogadores bons tecnicamente, né? E ficou provado isso no segundo tempo. Só que acontece aquelas bobagens de sempre. Quando o Palmeiras vai para o ataque, não faz os gols que precisa fazer, quando tem chance de fazer, e toma gols bobos, né? Aquele gol do Monte Longo de cabeça foi o ó do Borogodó, né? Ele se antecipou, ele cabeceou livre, aonde ele quis, e em cima do coitadinho do Zé Roberto, que é mais baixinho que o Celso. Quer dizer, então, é complicado desse jeito. É complicado dessa forma. O Celso não é tão baixinho assim. Mas eu estou dizendo, o Zé Roberto é. Então, como é que o Zé Roberto vai pular e tirar essa bola? Se você olhar bem direito, o cara cabeçou sozinho, ele se antecipa, ele se desloca, ele dá um passo para frente, né? E cabeceia dentro da pequena área. Como é que uma defesa pode deixar um cara livre desse jeito? Tem que acompanhar o cara quando ele se desloca. Ou se deslocar antes dele e cortar, né? Olha aí, ó. Ele sai, eu não sei quem está em cima dele, eu acho até que é o nosso querido Vitor Hugo, né? Ele dá um passo para frente e cabeceia para dentro do gol, fácil, tranquilo. Muito mal marcado, muito mal marcado. Então o Palmeiras sofre desse problema. Tem um time super ofensivo, DNA ofensivo, igual do Santos, só que o treinador é medroso. O treinador não bota esse DNA, não deixa esse DNA aflorar. E é preciso, porque o Palmeiras não é um time de ficar retrancado, é um time de ir para cima. Toda vez que vai para cima, você sai bem. Tem uma defesa ruim, tem que acertar a defesa, isso sim. Mas isso não quer dizer que você tem que prejudicar o ataque. Então quer dizer que, para mim, o Marcelo Oliveira realmente, nesse comecinho de ano, está perdidinho. Mais 2 jogos movimentaram a primeira rodada da Libertadores. O Independiente Santa Fé empatou com o Cerro Porteño do Paraguai em 0-0 no estádio El Campín, em Bogotá. Em San Cristóbal, na Venezuela, o Deportivo Táchira ganhou do Olímpia do Paraguai por 2-1. A bola vai rolar nessa noite pela Libertadores com mais 4 jogos. O São Paulo enfrenta o The Strongest da Bolívia no Pacaembu às 7h30. O Cobresal do Chile recebe o Corinthians às 21h45 na cidade de El Salvador, no deserto do Atacama. No mesmo horário, em Arequipa, no Peru, o Melgar joga com o Atlético Mineiro e às 23h59 o Toluca encara o Grêmio em Toluca, no México. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está nesse momento no Pacaembu, acompanhando aí a expectativa para o jogo do Tricolor, que deve ter casa cheia na estreia da fase de grupos na Libertadores. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Anitta, pessoal ligadinho no Gazeta Esportiva. A expectativa de bom público, mas não deveremos ter Pacaembu lotado nesta noite. Lembrando que na semana passada, no jogo da pré-Libertadores, que valia a classificação para essa fase de grupos que se inicia neste momento para o São Paulo, logo mais às 7h30 da noite contra o The Strongest, cerca de 33 mil torcedores compareceram ao Paulo Machado de Carvalho. A venda antecipada para esta noite, entretanto, está na casa dos 22 mil torcedores. Talvez nem cheguemos a 30 mil torcedores que já começam a ocupar espaços aqui nas arquibancadas do estádio Paulo Machado de Carvalho. O tempo não está muito legal, não. Bastante calor, alguns pingos d'água, a chuva pior já passou, quem sabe voltará dentro de instantes. O São Paulo, que tem um ótimo retrospecto contra equipes bolivianas em competições sul-americanas, são 8 confrontos até agora, com 6 vitórias e 2 empates na condição de mandante. Quando o São Paulo joga contra bolivianos no Brasil, o São Paulo não perde, tem sido assim ao longo da história. Inclusive dessas 6 vitórias, 3 foram justamente contra a equipe do The Strongest
da Bolívia. São Paulo que integra o grupo 1 da Libertadores da América, ao lado de The Strongest, de River Plate da Argentina e de Trujillianos da Venezuela. A equipe do São Paulo realizou ontem um reconhecimento, digamos assim, de gramado aqui no Pacaembu, um treinamento fechado à imprensa, com confirmação do time titular para o jogo de daqui a pouco. E quem acompanhou tudo de pertinho, menos o treino que foi fechado para os jornalistas, foi o meu brother, o repórter Fernando Gavini. Vamos acompanhar a reportagem dele. O São Paulo estreia nesta quarta-feira na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O adversário será o The Strongest da Bolívia. Tem muito torcedor imaginando uma vitória tranquila, mas o técnico Edgardo Balsa não pensa assim. Paton diz que, pela experiência que tem, não há partida fácil na Libertadores e que todas são complicadas. Palavras de quem sabe do que está falando. Balsa já foi 2 vezes campeão da Libertadores, uma pela LDU e outra pelo San Lorenzo. Para ele, o segredo para conseguir a classificação para a segunda fase está nos jogos dentro de casa. Balsa acredita que para classificar é muito importante fazer os 9 pontos que se joga como mandante. Alerta que não será fácil, mas que o São Paulo tem que tratar de conseguir. O último jogo da fase de grupos será na altitude de La Paz e ele planeja chegar lá já classificado. O partido contra Corinthians já passou. Para o treinador, a derrota para o Corinthians faz parte do passado. Ele acredita que, em linhas gerais, o jogo foi muito parelho e não teve muita diferença entre os times. Mas ele acredita que o São Paulo está em evolução, dando passos à frente e que tem certeza de que o time vai melhorar. E estou seguro de que vamos a ir melhorando. A equipe do São Paulo terá força máxima para a partida de daqui a pouco aqui no Pacaembu. O técnico Balsa já confirmou a volta do Allan Kardec, que se recuperou de uma amidalite, ausente dos últimos 2 jogos do São Paulo. Kardec vai como titular e o Caleri começa a partida no banco de reservas. Confirmados também Centurion no time, jogador contestado por parte da torcida e da imprensa, e Lucão com moral, pelo menos em relação ao treinador Balsa, continua no time, até porque não tem uma opção melhor do que o Lucão nesse momento, jogador que deve receber algumas vaias de parte da torcida são paulina, que marcará a presença daqui a pouco no estádio do Pacaembu. E o outro lado do jogo, o adversário do São Paulo, o The Strongest da Bolívia, é com o repórter Felipe Esboril. O The Strongest quer sair bem na foto. E para que isso aconteça, um empate já ajudaria os bolivianos esta noite no Pacaembu, na partida de estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Por isso, vale a pena registrar o momento. A gente já jogou no Morumbi, já jogou no Mineirão também, mas não pode tirar de nós o que a gente sonhava quando era menino, né? Eu sonhava jogar aqui e agora estou aqui, não vou tirar foto, lógico que vou tirar foto, por que não? Pablo Escobar é uma das esperanças do The Strongest. A imprensa local dá toda a atenção ao atacante que já esteve no futebol brasileiro. Já o Tigre boliviano não vem bem no torneio nacional. Os resultados ruins fizeram a direção trocar de treinador e trazer um mais experiente, Maurício Soria, que já treinou a seleção da Bolívia. Técnico linha dura que vai colocar o time nos eixos. Sempre as mudanças tem algo novo e a gente quer, cada um do time quer mostrar para o treinador que pode jogar, que pode ficar no time titular. Libertadores tem suas peculiaridades. Aqui o jogo pode ser difícil, mas em La Paz a coisa muda de figura. Não, mas a altitude não ganha solo, não. Tem que jogar para ganhar. E além disso, a gente faz 3 anos também já jogou aqui, a gente não foi tão mal. A gente perdeu, mas a gente fez um grande jogo. Pode tirar retrato, guardar esse momento especial. É o que o Strongest quer fazer nesta Copa Libertadores da América. Colocar a foto na história. The Strongest, que define a fase de grupos na última rodada contra o São Paulo na altitude de La Paz. É bom o São Paulo chegar para esse último jogo da fase de grupos já com a classificação encaminhada, senão poderá ter complicações em relação ao principal
trunfo da equipe boliviana, que é justamente a altitude. São Paulo pronto para o jogo de daqui a pouco, com o Denis no gol, Bruno na lateral direita, Lucão, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos, Centurion e Allan Kardec, Anitta. Obrigada, Silvestre. Bom trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Você aí de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual vai ser o resultado da partida entre São Paulo e The Strongest. Vitória do São Paulo, empate ou vitória do The Strongest. Acesse o site e vote o resultado no final do programa de hoje. Já errei o palpite ontem. Aliás, só tem errado, né? Não eu falei conta pra empate. Ninguém. Você falou empate? Falei empate. Foi? Mas não falou o placar, né? Não, mas falei empate, acertei. Até que eu, de vez em quando eu acerto. Vou falar sobre o São Paulo agora, se você permite, aproveito e já falo da enquete. Acho que o São Paulo vence o jogo, mas vence porque joga em casa, não tem o apoio da torcida, mas o São Paulo não me empolga, não tem me empolgado, até porque não é muito diferente daquele São Paulo do ano passado. Eu acho o São Paulo até mais fraco. Perdeu o Rogério Ceni, perdeu o Pato, perdeu o Luiz Fabiano. O Caleri é o grande nome que foi contratado, mas ainda está se acertando. Não foi tão bem, por exemplo, contra o Corinthians. Perdeu o duelo para o Felipe, apesar de ser artilheiro do time e ter começado bem no São Paulo. E outra coisa, espero que a torcida do São Paulo não vai o Lucão hoje. Vou explicar. Isso, podem me chamar de argentino, podem falar o que for... Mas não é verdade. Eu costumo dizer que ninguém conjuga o verbo torcer tão bem como o argentino. Porque ele leva a sério o verbo. Dar suporte. Sabe, torcer é dar suporte, é dar apoio, é ajudar. Então não importa quem está jogando é o Lucão, se é a Anitta, se é o Chico Lang, se sou eu. Tem o apoio. Nossa, tem um apoio. Eu faço gol contra. Claro, tudo São bem. Paulo faz gol. Mas tem o apoio. Por quê? Porque ele torce pelo time, ele quer ver o time vencer. Então, depois do jogo, você algo que eu fico falando aqui o tempo todo. Tem muita gente que acha legítimo, o cara pagou o ingresso, tem que vaiar. Só que eu não acho inteligente. Se você vai ao estádio de futebol, diferentemente de você ir a um espetáculo, se você vai a um espetáculo e você não gostou, você quer vaiar, eu também acho uma falta de respeito. Agora, você vai ao estádio, você quer que o seu time vença. Então, para o seu time vencer, você tem que jogar junto, você tem que apoiar. Se você vai criar uma situação de estabilidade emocional. O cara, pode ser o Lucão, qualquer um, vai ficar mais ansioso, vai ficar sem confiança. O cara pensa duas vezes, poxa vida, vou dar um passe. E se eu erro? Quer dizer, começa a abalar tudo. Então, e isso é uma mania do brasileiro, uma soberba. Ele acha técnico de futebol, ele acha melhor que todo mundo. Então, já vi gente vaiar jogador com 15 minutos de jogo, com 10 minutos de jogo. Isso não é ajudar, isso é atrapalhar. Então, paguei o ingresso, tenho todo o direito. Ok, mas saiba que isso não é absolutamente nada inteligente. E o palpite hoje? Desculpa, Chico. Hoje? Para mim, da São Paulo. São Paulo vence? Desculpa, você já tinha falado. Acontece. Minha querida Anitta e telespectadores, eu acho o seguinte, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. O senhor Lucão está nessa situação por erro dele mesmo. Então só tem um jeito dele sair dessa situação, acertando mais do que errando. E ele vai ter que jogar futebol sim e mostrar para todo mundo que aquilo que aconteceu contra o Corinthians foi um erro fortuito. Não vai acontecer mais porque ele tem um bom futebol e joga bem. É isso que ele tem que ter, confiança nele, confiança nos seus companheiros, conversar bastante, ver o posicionamento de cada um, porque aquele gol que ele deu para o Corinthians foi um erro de posicionamento total da defesa, né? Ali, se cada um soubesse onde estava, ele não saía aquele gol. Enfim, eu não vou passar a mão na cabeça do Lucão. Ele vai entrar em campo, ele vai ter que mostrar que ele superou o que aconteceu contra o Corinthians. Aqui ninguém pai, mamãe de ninguém. Você tem que ir lá, meu filho. Você fez a burrada, então você conserta a burrada. É esse que é o negócio. Então ele vai mostrar se tem condição de consertar a burrada e ser jogador de São Paulo. Enfim, se não tiver, então ele que procure outro clube. Ou se não, aceite a proposta que o Sanches fez aqui, né? E vá para o Corinthians. Então, eu acho assim, porque não tem como. O torcedor vai vaiar? Vai. Lógico que vai.
E se ele errar, vai vaiar mais ainda. Isso é incontrolável. Então, eu acho que tem que vaiar mesmo, que quem tem que sair desse buraco é ele. Quem caiu no buraco foi ele, então é ele que tem que sair. O técnico já deu a força que tinha que dar, que era pondo fé nele. Tá certo que não tinha muita opção, é verdade, mas ele poderia ter improvisado, feito outro tipo de armação ali atrás, mas ele resolveu preservar o menino. Então o técnico fez o papel dele. Não, meu filho, eu confio em você. Agora vai lá e conserta a burrada. É o que eu estou dizendo. Fala a mesma coisa que o Balsa. Eu faria a mesma coisa. Menino, você errou feio, se afundou, mas agora você tem a chance de consertar. Vai para dentro de campo, defenda-se muito bem, né? E, se possível, faça até um gol. Que coisa que ele sabe fazer, cabecear, sabe chutar, sabe passar a bola, tem qualidade de passe. Então, quer dizer, ele tem tudo para sair bem. Agora, eu não vou passar a mão na cabeça dele, ele vai ter que mostrar isso em campo daqui a pouquinho contra os fortões da Bolívia, The Strongest. The Strongest. Então, e agora, por outro lado, é bom que o São Paulino bote na cabeça. Esse time do São Paulo aí é força máxima, mas é um time ruim, hein? É uma força máxima muito para baixo do esperado que fosse uma força máxima. Então dá o quê, Chicão? Então, eu acho assim, que esse Strongest não é bobo, não é um time bobo, não. É um time que sabe jogar, é um time que sabe posicionar e vai jogar no erro do São Paulo. E o erro de São Paulo é Lucão. Vão fazer jogar de cima do Lucão. O Lucão que se prepare. Vão querer ganhar o jogo ali, no nervo. Então, o São Paulo que se cuide. Eu acho que dá empate. Ai, eu vou pensar, falo no fim do programa. O assunto agora é o Corinthians, que aposta num retrospecto favorável contra as equipes chilenas para vencer o Cobresal em pleno deserto do Atacama. Eu vou com você onde preciso for, não importa a alegria ou na dor, meu Corinthians te amo demais. Logo mais, o Corinthians dá o pontapé inicial na 13ª participação do clube na Libertadores da América. O confronto inaugural será contra o Cobresal, equipe chilena que manda os jogos na cidade de El Salvador, localizada em pleno deserto do Atacama, distante 1.000 quilômetros da capital Santiago e com uma altitude de 2.600 metros. A partida será realizada no Estádio El Cobre, palco com capacidade para 20.000 torcedores, um número maior que o dobro da população de El Salvador. Afinal, a pequena cidade de mineradores andinos não passa de 8.000 habitantes. O Corinthians tem um retrospecto favorável contra clubes chilenos na Libertadores da América. No total, foram 6 confrontos com 4 vitórias dos brasileiros, 1 empate e apenas 1 derrota. O time paulista marcou 14 gols nesses duelos e sofreu outros 9. Há quase 20 anos, em 1996, o Timão estava no grupo 4 da Libertadores ao lado de Universidade Católica e Universidade de Chile. Em confrontos de ida e volta, o clube de Parque São Jorge venceu 3 vezes. Uma em Santiago por 3-2 e outras 2 no Pacaembu, ambas por 3-1. A única derrota foi por 1-0 fora de casa contra a Laú. Vai, Corinthians, vai, não para de lutar. Em 2006, novamente os chilenos estavam no caminho do Corinthians no torneio continental, porém dessa vez apenas a Católica. Em 2 jogos, o Timão empatou o primeiro no Pacaembu e venceu o segundo fora de casa por 3-2. Hoje será o primeiro duelo da história entre Corinthians e Cobresal. Mas, a julgar pelo passado do Timão diante dos chilenos na Libertadores, a Fiel tem tudo para dormir bem tranquila, já que tá tudo favorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vamos ver então como foi o último treino do Corinthians antes da estreia na Libertadores. Welcome, amigo, to the land without end. The desert and death are the closest of friends. Além do
os chilenos do Cobressal logo mais pela Libertadores, o Corinthians vai encarar as mazelas do deserto de Atacama como adversário na estreia da competição. É sempre muito complicado jogar fora de casa e acho que é no meio do deserto o jogo, né? Então tem uma série de dificuldades, acho que nós temos que nos superarmos e buscar em tudo que a gente vê aqui, que é buscar os 3 pontos. Os brasileiros treinaram ontem no CT da Universidade do Chile, em Santiago, onde o técnico Tite praticamente confirmou a equipe titular de hoje à noite, que vai começar com Cássio no gol, Fagner, Felipe, Iago e o Wendel fechando a linha defensiva. No meio de campo, os volantes Bruno Henrique e Elias fazem a proteção da zaga, enquanto Romero, Rodriguinho e Luca articulam as jogadas. Na frente, Danilo fica como referência. Começar como titular Libertadores para mim é muito importante, né? O time está muito bem, tem jogadores muito bom, com muita qualidade, então a gente vai fazer tudo para brigar para ganhar essa Copa. Hoje pela manhã, a delegação corintiana desembarcou em El Salvador, local da partida de logo mais. Sabe que gosto desse tipo de música, música andina, música... É bonito, o povo boliviano, os povos mais criativos que existem, em termos de arte, de música. Né? O Chile também. O povo chileno também, o boliviano e o chileno. A propósito, só uma curiosidade. Só uma curiosidade, que fala muito da rivalidade de brasileiro com argentino. A rivalidade é muito maior do brasileiro com o argentino do que do argentino com o brasileiro. A rivalidade do argentino é com o chileno. É com o chileno. É com o chileno. E na arte territorial também. Então, sabe, menos por aqui. Quebra o pau ali, né? Que se acha, não? Nossa, eles nos odeiam. Bom, o que eu ia falar? Falar do jogo. Você tem que falar do jogo Corinthians e Cobressal. Não sei se você sabe, jogam hoje. Sim, às 10 da noite, no deserto do Atacama, na cidade de El Salvador. Onde tem um dos maiores telescópios do mundo. Isso, e também tem... Para observar o universo. Bom, enfim, o adversário, Chico, não sabe, a gente conhece muito pouco, essa é a real, Cobressal. Mas não deve dificultar para o Corinthians. Time chileno mesmo que costuma complicar são os grandes de Santiago. Universidade Católica, Universidade de Chile, o Colo-Colo. O Cobressal está aí na 4ª, 5ª força. O Cobreloa já foi mais forte, disputou final de Libertadores, inclusive, contra o Flamengo, isso nos anos 80. Hoje está lá penando na 2ª divisão chilena. Aí tem o Cobressal, sabe, que é zebra no grupo. Acho que o Corinthians tem tudo para conseguir pelo menos um empate no deserto do Atacama. Bom, Celso, o desenho tático dessa partida aí não é muito difícil da gente adivinhar. O Cobressal vai vir com uma correria incrível para cima do Corinthians, principalmente porque está acostumado com a altitude e acostumado também com o clima da região. Velocidade da bola. Exatamente, que você sabe muito bem, que nós já falamos aqui. É uma mina, não é à toa que chama Cobressal, porque tem uma mina de cobre ali. E o cobre se mistura no ar. E você tem que se acostumar com esse cobre. Né? Então é complicado. Quem não tem esse costume, sangue no nariz, dá dor de cabeça, né? Claro. O sujeito até desmaia em campo, aquela coisa toda. E quanto mais esforço você faz, pior é. Então o Corinthians ficou em Santiago e pegou o avião para chegar momentos antes da partida, para minimizar os efeitos. Para minimizar os efeitos, para dar uma oxigenada boa no cérebro e no corpo antes de entrar em jogo. Então, quer dizer, esse é o único problema que tem. Mas o que vai acontecer? O Cobressal vai tirar vantagem disso, né? É a mesma coisa que você jogar no escuro, né? Todo mundo do olho fechado, num quarto escuro. Quem sabe jogar no escuro vai jogar bem. É o que vai acontecer com eles. E eles vão correr. Então vai ser uma correria danada. Os jogadores do Corinthians vão sentir o clima, vão sentir uma barbaridade esse clima, né? Não vai ser fácil. Mas a qualidade técnica, apesar do Corinthians ainda estar em formação, apesar desta formação que vai jogar não ser a ideal, né, com todos os reforços que vieram, é a que está mais entrosada. Então, o Corinthians tem a seu favor o entrosamento e uma autoconfiança incrível que vem, né, exatamente dessa, vamos dizer assim, dessa boa performance. Vai lembrar que essa base que vai jogar hoje aqui enfiou 6-1 no São Paulo. 6-1 no São Paulo. Então, é uma base entrosada, é uma base que tem confiança. E o Corinthians
vai segurar a bola, triangular e tentar ganhar no contra-ataque. É isso que vai acontecer. Agora, que os caras vão vir para cima na correria, isso sem dúvida. E isso que pode prejudicar o Corinthians, porque o Corinthians, se começar a correr muito lá, não vai aguentar. Daqui a pouco a gente vai colocar a sonora do capitão do Cobressal, que falou um pouco sobre essa questão da altitude, gerou polêmica tanto pelo resultado, né, que ele falou que achava que o Cobressal tinha essa vantagem, como também pelo termo que ele usou. Mas agora a gente vai antes falar com o repórter Alexandre Silvestre, que continua lá no Pacaembu, acompanhando o clima para esse confronto daqui a pouquinho, 7h30, entre São Paulo e The Strongest. O que você tem em mãos aí, Silvestre? Boa noite de novo. Boa noite de novo, Anitta. Eu não, o André Jardini, promissor técnico de futebol da categoria de base do São Paulo, Sub-20, Copa Libertadores da América, conquistada no domingo passado. O São Paulo, que nos profissionais vai à caça da 4ª Libertadores, esse aqui já conquistou a primeira junto com os meninos. Como é que foi essa experiência, André? Experiência fantástica, né? Enfrentar os campeões de todos os países sul-americanos. Uma competição curta, onde não se podia errar. Com uma visibilidade muito grande, principalmente pela imprensa sul-americana. Existia uma cobertura muito grande e fizemos uma excelente campanha. Batemos o campeão paraguaio na estreia, aliás empatamos, né, com 2 jogadores a menos e um jogo muito difícil. Depois na campanha ganhamos do campeão equatoriano, Independiente Del Valle, ganhamos do campeão peruano, o Melgar, que também está jogando, os dois estão jogando a Copa Libertadores no profissional. Pegamos o Lanús, campeão argentino, na semifinal, um jogo espetacular, onde a gente saiu perdendo de 2-0 e viramos para 3-2. E o campeão uruguaio na final, o Liverpool, que é uma equipe que vem crescendo demais no Uruguai, para quem acompanha a categoria de base. E fizemos um jogo extremamente duro, difícil, decidido no fim, mas que coroou o ano inteiro excelente trabalho que a gente teve. Aqui atrás da gente, 3 dos seus meninos sendo tietados e tal, e um deles inscrito na Libertadores para valer pelo técnico Balsa, o Lucas Fernandes. O que você pode falar desse garoto? É o nosso trabalho começando a dar os frutos que a gente espera, né? De realmente ver os meninos brilharem no profissional. O Lucas é um meia organizador de jogadas, bastante jovem ainda, que a torcida tenha calma. Ele é um menino que ainda tem 2 anos de júnior ainda pela frente, recém veio do juvenil, mas tem um talento imenso, além de uma qualidade técnica bastante acima da média, né? Ele é ambidestro, chuta bem com as 2 pernas, passa bem com as 2 pernas, bate falta, bate escanteio. Então é um jogador dotado de muitos recursos técnicos, de um cognitivo também muito bom e tem tudo aí para ser uma grande estrela na sequência e tendo um pouquinho de paciência ele vai com certeza brilhar no profissional também. Obrigado, André, parabéns pelo trabalho na base do São Paulo, campeão. Parou na copinha, né? Se não me engano, nas quartas de final, foi isso, né? Foi pro Flamengo que o Flamengo nas quartas, o campeão da Copinha, você ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Copa Ouro, o antigo Campeonato Brasileiro Sub-20, revelando os moleques aí. E essa taça aqui, Chico Lang, essa aqui da Libertadores Sub-20, o seu Corinthians ainda não ganhou. Um abraço, André, obrigado. Obrigado, grande abraço para todos. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Que quem sabe isso inspire o São Paulo, o elenco profissional. Ele vai querer falar dos mundiais, o Corinthians. Desculpa, e o Corinthians ganhou 2 mundiais, o São Paulo ganhou 1. Então, é verdade. O Corinthians é bicampeão mundial. Tu pensei que estivesse falando das divisões de base. Não estou falando da divisão de base, não. Estou falando das divisões superiores. Então, ser campeão na base é importante, mas mais importante que ganhar a Libertadores da América, Sub-20, é revelar esse garoto aí que vai ser puxado para o time de cima. Aí sim, é para isso que existe equipe de base. Não é para ganhar título, é para revelar jogador para ser utilizado nas equipes de cima. Bom, a gente volta a falar do duelo entre Cobressal e Corinthians. Uma declaração do capitão do Cobressal, Johan Fuentes, causou uma polêmica envolvendo o confronto contra o Corinthians. Em entrevista concedida à rádio ADN do Chile, o meio-campista citou um suposto temor dos jogadores do Corinthians ao afirmar que os negros estão assustados por atuarem no deserto do Atacama. La verdad que sí, he leído Twitter, he leído hartas cosas y la verdad que los negros están bastante asustados por el tema del desierto, el tema de la altura y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy inteligentes, tratar de hacerlos que ellos se ahoguen, tener el balón y presionarle en momentos que estén ahogados.
Horas depois da publicação da entrevista e da repercussão, Fuentes disse ter sido mal interpretado e culpou a imprensa pela repercussão negativa. Aí tem duas questões no que ele falou e que aqui estão discutindo muito. A palavra negros, né, que eu entendo, até por ter estudado quando criança, que é uma gíria, que nem a gente fala o cara, ou, né, enfim, o fulano, é uma gíria e não tem um teor racista. Né? E tem a outra questão, né, que ele está falando aí da altitude, que eles vão aproveitar essa vantagem, né, que eles têm. Eu acho que, na verdade, o que repercutiu mal talvez tenha sido a colocação os negros, né, como se fosse uma atitude, um comportamento racista. Ué, se a maior parte da população brasileira é formada por negro, eu não vejo por que o espanto. Não me pareceu uma colocação racista. Acho que tem um exagero muito grande nisso aí. Uma coisa, sabe, é você usar a palavra negro de maneira pejorativa, sabe? Não me pareceu o caso. É uma questão de interpretação. Não, eu acho que ele foi racista, sim. Ele usou a palavra negro no sentido ofensivo, sim. Eu acho que ele foi infeliz o que ele colocou. A maior parte dos jogadores do Corinthians, vamos lá, o Cássio é branco, Fagner é branco, o Iago é moreno, mas não é negro, o lateral, o menino Felipe é branco, o Wendel é branco, o Elias é negro. O Elias pode ter se sentido magoado com essa colocação, e com razão. O Bruno Henrique não é. Você tem o Rodriguinho, que é branco, você tem o Danilo, que é branco. Você tem depois está faltando um aí, o Romero, que é branco, né? Enfim, a maioria dos jogadores do Corinthians são brancos. Então, o Elias, ouvindo isso, vai se sentir ofendido. Como já foi xingado várias vezes, como foi ofendido uma vez num jogo da Libertadores, que quase quebrou o pau, quase saiu porrada, o cara chamou Elias de negro safado, uma coisa assim. Então, eu acho que era desnecessário esse tipo de declaração. Ninguém chama ninguém de negro à toa. Ele chamou como menosprezo mesmo. Então, está errado, deveria ser punido. Essa Conmebol é uma porcaria de instituição, mas devia suspender esse treinador por ele ter sim uma atitude racista. E não adianta dizer, não, porque aqui a gente chama negro, o negro. Eu tenho vários amigos negros. O Zezinho aqui é um que trabalha com a gente aqui, e eu brinco com ele às vezes, mas eu tenho a intimidade de fazer isso, como ele tem a intimidade de brincar comigo. Agora vem esse cara aí que ninguém sabe quem é, vira e fala negro, quer dizer, está errado, tinha que ser punido. Não se faz isso, não se brinca com esse tipo de coisa. Azar do cobre sal. Hoje vai ser 7-0 para o Corinthians, pronto. Agora, ele falou uma coisa que faz sentido, faz parte da estratégia do jogo. Sim. Vamos focar o Corinthians aproveitando-se da altitude. Aí tudo bem, aí eu acabei de falar, não tinha ouvido essa declaração e eu tinha certeza que os caras vão fazer isso. Evidente que sim, porque se não fizerem também são muito ruins, são muito idiotas e ruins. Agora, que ele não devia ter usado a palavra negro, não deveria. A altitude não será obstáculo apenas para o Corinthians. O Grêmio iniciou a preparação antecipadamente para não sofrer com o ar rarefeito. E o Galo vai à Arequipa, nas montanhas do Peru, enfrentar o Melgar. O Atlético Mineiro vai fazer a estreia na Copa Libertadores fora de casa e na altitude. Logo mais às 15:10, pelo grupo 5 da competição, o Galo vai encarar o Melgar na cidade de Arequipa, no sul do Peru, a 2.300 metros acima do nível do mar. Mas as condições geográficas e o fato de ainda não poder contar com o Robinho parecem não preocupar o treinador Diego Aguirre. Tranquilo, más focalizado, consciente de que es muy importante comenzar bien. Y bueno, vinimos aquí hace 3 días para tentar ganar el juego, esa es la verdad. Después vamos a ver o que podemos hacer o que presenta el rival, pero muy importante este primero, esta estrella na Libertadores para nós. O Grêmio também faz hoje a estreia fora de casa e na altitude. Pelo grupo 6 da Libertadores, à meia-noite, horário de Brasília, joga contra o Toluca do México.
Para minimizar o desconforto de jogar a 2.600 metros acima do nível do mar, o tricolor gaúcho chegou no sábado e fez 3 treinos em território mexicano para a aclimatação dos jogadores. O técnico Roger Machado aproveitou esse período de treinamentos para promover uma alteração no time considerado titular. Fred deu lugar a Cadu na zaga. A mudança na escalação é uma opção minha, é uma opção técnica. Preciso dar ao jogador a condição dele, quando lançado como titular, poder em algum momento adquirir a confiança no seu jogo. Mas à medida que 1, 2, 3, 4 jogos acabam passando, e o jogador não adquire a confiança, naturalmente eu preciso tomar a medida que entenda que seja necessária. Por isso a opção pela troca. A bola rolou ontem pela Série A2 do Campeonato Paulista e a Lusa entrou em campo sob nova direção. Logo na estreia, o técnico Ricardinho conseguiu um bom resultado pela Rubro Verde. Quem conta essa história é Osmar Garrafa. A Lusa entrou em campo com a missão de se afastar da zona de rebaixamento. E apesar de jogar em casa, a missão não era das mais fáceis. Afinal, o adversário era o Velo Clube, até então o líder da competição. A principal arma lusitana estava no banco de reservas. Ricardinho, contratado para substituir Estevão Soares, antes mesmo de ser apresentado à torcida, veio a campo para comandar a equipe. A primeira chance de jogo foi do Velo. Leleco, na cara do gol, desperdiçou. E quem não faz, toma. Thales, de cabeça aos 14 da primeira etapa, fez Portuguesa 1-0. Em vantagem no placar, a Lusa queria mais. E em boa jogada, Diego não foi feliz na finalização e desperdiçou boa oportunidade. Com dificuldades para penetrar, o time de Limeira tentava de longe. Mas Farley estava inspirado. Por 2 vezes, evitou o gol de empate. Na segunda etapa, a Lusa veio determinada para liquidar a fatura. Nesse lance, por pouco o Digão não ampliou. O Velo ia pouco ao ataque e não incomodava Farley. Sentindo a fragilidade do adversário, Ricardinho queria seu time no ataque. E vejam que chance perdeu a Portuguesa. Diego tocou por cobertura, a bola ia entrando e Jonathan deu uma de zagueiro. Mas não foi só a Lusa que perdeu boa chance. Leleco ficou frente a frente com Farley, mas mandou para fora. No finalzinho do jogo, Cezinha foi no fundo, cruzou e Duda meteu a mão na bola. Pênalti. Luan cobrou e fez 2-0. Antes do término da partida, Leleco descontou. Final, Portuguesa 2, Velo 1. Não poderia ter sido melhor a estreia do técnico Ricardinho. Com a vitória frente ao líder do campeonato, a Portuguesa se afastou da zona de rebaixamento e já ocupa a 9ª colocação. Lógico que temos um trabalho pela frente, longo, mas é sempre mais fácil você conseguir ajustes, você conseguir colocar o jeito ou o meu trabalho numa equipe com vitórias, com bons resultados. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou felicíssimo com essa vitória da Lusa, porque afinal de contas, nada contra o Estevão. O Estevão fez o que pôde, quase subiu a Portuguesa ano passado. Mas o Ricardinho, ele como treinador, tem se preparado bastante. E enfrentar logo de cara a Portuguesa, que vinha de resultados negativos, e conseguir uma vitória, foi excelente. Tanto é assim que domingo que vem, quem estará no Mesa Redonda? Quem? Pergunto eu. Quem? Não sei quem. Ricardinho. Ricardinho estará no Mesa Redonda domingo que vem, a partir das 9 horas, aqui sob o comando do Flávio Prado, o nosso querido e experiente Flávio Prado, que ele não gosta que chame ele de meu amigo velho, Ele vai ser chamado experiente, Então, o experiente Flávio Prado estará aqui e Ricardinho será a nossa visita de honra. Ele que jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou no São Paulo, enfim, Ricardinho, grande Ricardinho. E depois do empate na estreia da Libertadores, o Palmeiras voltou no início da manhã de hoje ao Brasil. Osmar Garrafa acompanhou a chegada dos palmeirenses. Anitta, no desembarque da delegação palmeirense, o assunto foi a pressão exercida no técnico Marcelo Oliveira.
Com o empate de ontem na estreia da Copa Libertadores da América, a equipe completou 4 jogos sem nenhuma vitória. Mas o elenco preferiu sair em defesa do treinador. Olha, o Marcelo é um grande treinador, um grande profissional e tem o apoio de todo o grupo. E a gente está aqui para ajudar ele da melhor maneira possível e ele também para ajudar a gente. O grupo está fechado com o Marcelo Oliveira? Com certeza, todo mundo gosta dele, até o Zé antes do jogo falou que todo mundo está fechado com ele, todo mundo, até por isso que nós cobramos que tem que dar um pouquinho a mais jogadores, porque a responsabilidade mais é nossa de quem entra em campo. Sempre importante estar pontuando e valeu pela luta, pela garra. Esse ponto é muito importante para a nossa caminhada. Isso que agora é concentração total no clássico. A gente queria mais, a gente queria sair com 3 pontos. Felizmente não deu, mas o empate eu acho que foi bom resultado, ainda mais sendo fora de casa. Temos tudo para nos jogos em casa somar os pontos, somar 3 pontos sempre. E o empate não foi ruim, não. A delegação desembarcou hoje pela manhã na cidade de São Paulo. O dia foi de folga para os jogadores e a reapresentação está marcada para amanhã na Academia de Futebol, quando o técnico Marcelo Oliveira começa a aprontar a equipe que no próximo final de semana enfrenta o Santos pelo campeonato estadual. Do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E o Santos segue se preparando, então, para enfrentar o Palmeiras pela primeira vez, depois de perder a decisão da Copa do Brasil. Felipe Esboril esteve no CT Rei Pelé, acompanhando mais um treino do Peixe. Sol escaldante, sensação de mais de 40 graus. Olha só o estado do atacante Ricardo Oliveira, que chegou para dar entrevista inteiro molhado. A gente procura se adaptar, né, ao calor, né? É claro que é muito difícil, o mínimo de esforço que você faça já sente fadiga, transpira bastante. Semana agitada de clássico contra o rival que foi a pedra no sapato no final da temporada passada. Contra o Palmeiras, que o Santos perdeu a final da Copa do Brasil. Mesmo com a derrota, não faz bem mexer no passado. O passado vira a página e começa a escrever nova história. Eu acho que normal uma rivalidade com um adversário que o ano passado nós jogamos 6 vezes, final do Paulista, 2 do Brasileiro, 2 da Copa do Brasil. Normal, acirra um pouquinho, né, a competição, mas é um ano novo, é um jogo ainda de início de temporada. O Santos é o único grande de São Paulo a estar de fora da Libertadores. Justamente por isso, tem um ponto positivo de ter a semana toda para trabalhar. E o negativo é não participar do principal torneio das Américas. Não dá pra gente ficar lamentando. Lamento é coisa de... Desculpa, é coisa de fraco. Lamentar é coisa de fraco. Infelizmente, naquele momento principal, os objetivos não foram alcançados. Passou. O bom é que a gente tem um ano inteiro pela frente para conseguir esses objetivos novamente. Nos próximos dias, o Santos deve anunciar 2 reforços para 2016. O primeiro é o zagueiro Luiz Felipe, vindo do Paraná, de 22 anos. O segundo é o atacante argentino Maxi Rolón, que estava no Barcelona B. Tem 21 anos e por aqui não terá problema com o idioma. Bueno, me parece que também habla espanhol. Assim que viene uno mais para nossa família. Bom, vai ser muito bem-vindo. Não, de verdade que eu não conheço, mas pode ter certeza que vai ser abraçado por todos nós. O Santos é assim, os jogadores que compõem esse elenco é assim. Nossa comissão é muito boa, o ambiente de trabalho é maravilhoso e a gente vai dar todo o suporte para que ele possa se sentir à vontade, até mesmo com o idioma. Ricardo Oliveira, estás falando muito bem espanhol? Nossa, e como? Ele jogou lá quase 8, 10 anos, né? Então ele tem uma facilidade incrível. Além de ser uma pessoa maravilhosa. Seu espanhol tá bom também? O espanhol, eu mais entendo do que falo, para dizer a verdade. Mas quando falo, procuro ser agradável, aí eles me entendem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ricardo Oliveira, aos poucos vai entrando em forma. Começou já a fazer gols. E esse ano aqui, eu acho que ele passa dos 50 gols. Olha o que eu estou dizendo para você. Esse ano aqui, eu acho que o Ricardo Oliveira passa dos 50 gols.
Resultado final da nossa enquete, Chica, no gazetesportiva.com. São Paulo ou The Strongest hoje, hein? 54% The Strongest e eu concordo, também acho. Um beijo, a gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E você? No Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Tá bom, bom programa. Tchau. Olha, eu votei no empate, hein? Depois não fiquei dizendo que eu sequei o São Paulo, hein?